Olá, meu nome é Carla, eu sou professora de matemática e hoje iremos estudar um pouquinho sobre os polígonos. Iremos entender o que são polígonos, o seu conceito, a sua classificação de acordo com a sua nomenclatura e entender um pouquinho sobre o que são polígonos regulares e polígonos irregulares. O conceito de polígono, a gente tem polígono como uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de reta, que chamamos de lados. Então, quando a gente está falando sobre polígonos, nada mais é do que uma figurazinha que é formada por segmentos de reta, e esses segmentos de retas, eles têm que ser fechados. No próximo, a gente tem aí alguns exemplozinhos do que são esses polígonos, né? Abaixo a gente tem aí exemplos do que não são polígonos. Então, no primeiro, aí, né, na primeira linhazinha, a gente tem que os polígonos são essas figurazinhas aí que vocês estão vendo, figuras fechadas, formadas por segmentos de reta. E abaixo a gente tem exemplos do que não são polígonos. Então, aí a gente tem algumas figuras abertas, né, uma figura que se cruza, e figuras que dão curvas. Então, para ser um polígono, tem que ter segmentos de retas fechados, né, e que não se cruzem. Agora, a gente tem aí quais são os elementos de um polígono, né? Se é uma figurazinha que é formada por segmentos de reta e tem que ser fechado, então ele tem alguns elementos. O primeiro que a gente tem que observar são os lados, né? Que são exatamente esses segmentos de retas que vocês estão vendo aí em azul. Esses segmentos de reta, para ser fechado, eles têm que estar ligados por alguma coisinha, né? Esse pontinho vermelho que vocês estão vendo aí é o que a gente chama de vértice, é o vértice do polígono. E no meiozinho, aí dentro da figura, na parte interna da figura, a gente tem o que a gente chama de ângulos internos, essa partezinha aí que vocês estão vendo em verde. Vamos entender mais um pouquinho sobre o que são eles mais à frente. O lado, né, corresponde a cada segmento de reta que une vértices consecutivos. Então, aí a gente tem um quadradozinho que representa um polígono, né? São exatamente esses ladozinhos que vocês estão vendo que formam este polígono. No próximo, a gente tem o vértice. O vértice nada mais é do que o que a gente chama de pontinho. É o que une esses segmentos de reta para formar o polígono. Aí a gente tem o pontinho A, o pontinho B, o pontinho C, o pontinho D, o pontinho E. Esses pontinhos, eles são conhecidos como vértice. Mais à frente, a gente tem aí os ângulos. E os ângulos, eles são os ângulos, nesse caso, interno, e eles correspondem a ângulos formados por dois lados consecutivos. O que seriam ângulos? O que dá origem a ângulos? Para ter um ângulo, a gente tem que ter dois segmentos de reta, e esses segmentos de reta, eles fazem uma abertura, né? Eles se cruzam e alinham em um ponto, e esse ponto, ele tem uma abertura. Então, ângulo nada mais é do que a abertura formada quando dois segmentos de reta, eles estão se cruzando aí em um pontinho. Tipos de polígonos. Os polígonos, eles são classificados, né, como eu já disse a vocês, de acordo com a nomenclatura de cada um deles. Então, assim, cada polígono, de acordo com a quantidade de lados, eles vão receber um nome diferente, né? Primeiro, a gente tem o que todo mundo já conhece, que é o triângulo e o quadrado, né? O famoso quadrado, que nada mais é do que um quadrilátero. O triângulozinho é uma figura com 3 lados, não é isso? O quadrado, o quadrilátero, é uma com 4 lados. A gente tem o pentágono, que é formado por 5 lados. A gente tem o hexágono por 6, o heptágono por 7, né? 7 lados. Com 8 lados, a gente tem o octógono. Com 9, a gente tem o eneágono. E com 10, a gente tem o decágono. Então, assim, os polígonozinhos, eles são classificados de acordo com o número de lados que eles possuem. Para cada quantidade de lados, eles recebem um nomezinho diferente, que são esses que a gente viu agora. Aí a gente tem, né, os polígonos que a gente chama de polígono regular e polígono irregular, ou também a gente pode chamar de não regular. Um polígono, ele pode ser classificado como regular quando todos os seus lados, quando todos os seus ângulos, eles são congruentes. Ou seja, quando é que algo ele é congruente? Quando todos são iguais. Então, se eu tenho um triângulo, para ele ser regular, todos os seus lados têm que ser congruentes, tá ok? Todos os lados e todos os ângulos têm que ser iguais, possuir a mesma medida. E um polígono, ele é classificado como irregular quando pelo menos um dos lados é diferente. Então, se eu tenho um triângulo com 2 medidas iguais e uma diferente, a gente classifica ele como irregular ou não regular.
Pode passar. E aí a gente tem alguns exemplozinhos do que seriam esses polígonos regulares e irregulares. Ó, a gente tem aí na primeira coluna um triângulo, um quadrado, um pentágono e um hexágono. Todos esses da primeira coluna, eles são regulares. Por quê? Porque possuem todos aí, os seus lados são iguais, consequentemente, e os seus ângulos também. Na segunda coluna, a gente tem aí figuras que são irregulares, né? Alguns dos exemplos do que são irregulares. Por quê? Porque pelo menos uma medida aí de cada lado, ela é diferente das demais. Vamos agora, né, resolver alguns exercícios para a gente fixar tudo aquilo que a gente já entendeu até agora, tudo aquilo que a gente viu até agora. Então, a gente viu que os polígonos, eles são classificados de acordo com a sua nomenclatura, né? A quantidade de lados, cada polígono vai receber um nomezinho diferente. A gente viu que polígonos são figuras fechadas, formadas por segmentos e retas. E vimos também, né, alguns elementos dele, o vértice, o lado, o ângulo. E aí, agora a gente vai para um exercíciozinho. Nesse primeiro, a gente tem aí uma tabelazinha que possui a figura, né, na primeira coluna. E aí, depois a gente tem o número de lado, número de vértices e o número de ângulos. A primeira figura, ela é um triângulo. Um triângulo, todos nós sabemos que é uma figurazinha que possui 3 lados, não é isso? Se a gente for analisar direitinho e a gente for olhar aí onde é que esses segmentos de reta, eles estão se encontrando, a gente tem aquele pontinho que eu disse a vocês, que é o que a gente chama de vértice. Então, no triângulo, a gente tem 3 lados e também 3 vértices. Na terceira coluna, a gente tem o número de ângulos, ok? E se a gente for analisar, em cada pontinho aí, em cada vértice, que é onde o segmento de reta ele se encontra, a gente tem os ângulozinhos, que é a abertura formada com o encontro de duas retas. E se a gente for analisar os outros, é a mesma coisa. O quadrado, ele possui 4 lados, ele possui 4 vértices, ele possui 4 ângulos. A última figura é um hexágono. A gente vai ver já mais à frente, cada um organizado direitinho. Mas a última, a gente tem aí um hexágono, não é isso? Uma figurazinha que possui 6 lados. Um hexágono, ele tem 6 lados, ele tem 6 vértices e 6 ângulos. Pode passar. E aí a gente vai analisar bem direitinho, né? Que existe aí um padrãozinho, não é isso? Então, o padrão da figura, né? A gente tem aí que o número de lados, o número de vértices e o número de ângulos de cada uma dessas figuras, elas são iguais. O triângulo tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. O quadrado, 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Então, assim, se a gente for olhar direitinho, a gente vai perceber que o número de vértices e o número de ângulos se dá a partir do número de lados de cada figura. Se eu tenho um decágono é uma figurazinha com 10 lados. Se ela possui 10 lados, consequentemente, ela vai ter 10 vértices e 10 ângulos. Pode passar. No próximo exercíciozinho aqui, a gente tem as figuras e aí, no centro, a gente tem o nome que cada uma recebe. Bom, a gente viu a nomenclatura de cada figura, de acordo com a quantidade de lados. E aí, a gente tem esse exemplozinho para a gente fazer essa conexão da figura com a nomenclatura que cada uma recebe. A primeira figurazinha aí, né? Essa roxinha que tem aí, ela é um eneágono, né? A segunda, um quadrilátero. A terceira, um octógono. A quarta, a gente tem aí um hexágono. Então, assim, no próximo slide a gente vai ver essa conexãozinha aí que ele está fazendo. Ó, se vocês observarem direitinho, na outra coluna lá, onde tem um pentágono, 5 lados, né? A gente tem aí, pode passar, a gente tem aí um pentágono e aí ele está lá, ó, conectadozinho à sua nomenclatura. A gente tem aí em azul um heptágono. Um heptágono tem quantos lados? Isso mesmo, 7 lados. Mais abaixo a gente tem aí um decágono, já falei anteriormente, 10 lados. E por último a gente tem o triângulo, né? Que esse aí ninguém pode errar. Tem 3 lados. Recebe essa nomenclatura de acordo com o seu ladozinho. Pode passar. Aí a gente tem uma perguntazinha que diz o seguinte: quantos vértices possui este polígono? Vamos analisar esse polígonozinho aí, ó. Este polígono, ele é um polígonozinho que, se a gente for contar, ele tem quantos lados? Ele tem 5 lados. Ele é o quê? Ele é um
pentágono. A gente viu no primeiro exercício que um pentágono, né, a figura, ela recebe o número de vértices e o número de ângulos de acordo com a quantidade de lados. Então, se ele é um pentágono e possui 5 lados, consequentemente, ela também vai possuir 5 vértices. Então, se a gente for analisar, ela é uma figurazinha que possui 5 vértices. Pode para o próximo. Aí a gente tem quantos lados e quantos vértices possui essa figura. Então, essa daí é uma questãozinha bem mais, né, simples. Se a gente for analisar, é uma questãozinha que a outra, por si só, já responde essa daí. Ó, essa figurazinha aí é uma figurazinha que tem, vamos analisar, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, semelhante à anterior, né? Quantos vértices essa figura possui? 5 vértices, exatamente. Consequentemente, 5 lados. Ok? E se a questão perguntasse, né, quantos ângulos teria, a gente também já saberia como responder, que seria exatamente 5 ângulos. Os pontos que tem aí, né, a questãozinha diz o seguinte, os pontos I, J, K, L, M e H, são esses pontinhos que tem nessa figura aí, neste polígono, né, uma figura fechada. São denominados de esses pontinhos que a gente viu, né, que unem essas retas que formam um polígono. Qual é a nomenclatura que eles recebem? Eles recebem o nome de vértice. Exatamente. Pronto, a gente tem aí uma questãozinha que pede para a gente classificar os polígonos de acordo, né, dizer se eles são regulares ou não regulares, ou como nós vimos, irregulares. E aí a gente vai ver aí na próxima como é que eles são classificados. Primeiro, a gente tem um quadrado. Um quadrado, né, ele para ser um quadrado, ele tem que ter todos os seus lados e todos os seus ângulos iguais, congruentes. Então, a gente já sabe que ele é um polígonozinho regular. A gente tem aí na segunda um triângulo. Se for analisar direitinho, a gente tem um triângulo, né, na segunda figura e um triângulo na quinta figura. A diferença entre eles é que um é regular e um é irregular. A segunda figurazinha, né, o primeiro triângulo que a gente tem aí, ele é classificado como irregular. Por quê? Porque a medida dos seus lados, eles são diferentes. E a quinta figura, que também é um triângulo, ela vai ser classificada como regular, porque se a gente for analisar direitinho, todos os seus lados, né, e todos os seus ângulos, eles vão ser congruentes, possuem medidas iguais. A gente tem o hexágono, terceira figura, hexágono, 6 lados. Ele é um polígonozinho irregular, porque se a gente for analisar, a gente tem aí 2 lados que são diferentes. Quarta figura, a gente tem aí um pentágono, um polígonozinho de 5 lados. Então, este pentágono, se a gente for dar uma olhadinha direitinho nele, ele é regular. E por último, a gente tem aí um retângulo, né? A gente sabe que retângulo é uma figurazinha que possui pares de lados iguais, é isso? Paralelos. Então, este retângulo, né, ele é irregular. Pode passar. E aí, para a gente finalizar, eu trouxe aqui para vocês um mapa mental. É isso, um resumo de tudo que a gente já viu na aula de hoje. A gente tem aí o que são os polígonos. Vamos relembrar? Polígonos são figuras, né? Figuras geométricas planas, fechadas, formadas por segmentos de retas. Ok, não faz curva, não se cruzam, não são abertas. Ok? Aí a gente tem aí os elementos. Hoje vimos os lados, os vértices e os ângulozinhos de um polígono. Vimos aí dentro desses elementos que eles são elementos, né, isso, que são iguais. Ou seja, se eu tenho um triângulo ele possui 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Temos aí também, né, o que são polígonos regulares e irregulares. Vamos lembrar? Polígonos regulares, né, são aquelas figuras geométricas que possuem todas as medidas dos seus lados e dos seus ângulos congruentes, ou seja, possuem medidas iguais. Irregulares, né, nada mais é do que se tiver uma medidazinha diferente, a medida de um lado for diferente, então este polígono ele já é classificado como irregular. E aí a gente tem a classificação do polígono, a gente tem a classificação do polígono de acordo com a sua nomenclatura, não é isso? Para a gente classificar um polígono de acordo com a sua nomenclatura, o que é que a gente tem que analisar? Analisar a quantidade de lados que este polígono ele possui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e aguardo todos na nossa próxima aula.